God is good. God is... Graça e paz, amados, estamos em mais um devocional. Hoje estaremos falando em Salmos 23, versículos 1 e 2, que nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Um pastor de ovelhas, ele se preocupa de conduzir o rebanho para pastos verdejantes. Davi, ele compara o Senhor como seu pastor, porque Davi entende que um pastor, ele tem um cuidado especial com as suas ovelhas. Davi, ele era pastor de ovelhas. E as ovelhas têm provisão, direção e proteção. Um bom pastor, ele se preocupa em proporcionar para as ovelhas isso: provisão, que é o alimento, direção, conduzindo elas para pastos verdejantes, e protegê-las do lobo, daquilo que vem tentar pegar ela, torná-la como presa. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Então, vemos aqui claramente um texto que Davi, ele descansa tendo o Senhor como seu pastor. Vemos uma história muito interessante de ter um conhecimento claro do nosso pastor, de termos intimidade com o nosso pastor, primeiramente o nosso Deus. Em um determinado local, um homem, um poeta, ele tentou desafiar alguém a recitar uma poesia melhor do que ele. E ele desafiou o pessoal daquela cidade, bem no interior. Chegou um senhor que falou que aceitava o desafio. E eles subiram no palanque e o poeta falou assim: o que o senhor quer que eu recite? Aí aquele irmão bem idoso falou assim: eu quero que o senhor recite o Salmo 23. E aí aquele poeta falou: mas isso é muito fácil. Começou a recitar o Salmo 23 com aquela fala bonita: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E com aquela postura na fala, com aquela forma mesmo de poeta falando, quando ele terminou de recitar o Salmo 23, todos aplaudiram, todos que estavam naquela praça aplaudiram. Agora chegou a vez daquele senhor, um senhor já de idade. Ele, com a sua voz bem embargada, ele começou dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E tinha momento que a voz dele embargava pela emoção dele estar recitando o Salmo 23. E quando ele terminou de recitar o Salmo 23, não teve aplausos. Mas ele percebeu que as pessoas estavam limpando os olhos das lágrimas. E aquele poeta, ele pediu o microfone de volta e falou assim: eu conheço o Salmo, mas esse aqui conhece o pastor. Que no dia de hoje você possa entender que Deus tem um cuidado muito grande contigo. Que você possa ter intimidade com o pastor. Que você possa ter intimidade com o seu Deus, que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Não basta saber recitar o Salmo 23. Precisamos conhecer o Senhor do Salmo 23. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, em nome de Jesus.